Bem, então o nosso cordial boa tarde ou o nosso cordial boa noite, aqui no estado do Acre, de onde nós estamos fazendo essa transmissão. Aqui são 17 horas, estamos no finzinho da tarde, mas muitos dos amigos que estão nos acompanhando já estão vivendo o período da noite, né, em razão do fuso horário. Aqui nessa época de verão, nós temos 3 horas a menos em relação ao horário de Brasília, né? Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro do ano de 2015. Então, nosso cordial boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rede Amigo Espírita, que nos acompanham pelo YouTube, que estão aqui conosco no chat do Hangouts, aqui na sala. É uma alegria muito grande estarmos aqui partilhando todas essas luzes que a doutrina espírita nos oferece. Hoje nós recebemos a missão do nosso amigo Carlos Alberto, uma missão impossível que é tentar substituí-lo, né? Vamos aqui nos esforçar, tentar corresponder dentro dos estudos que nos foram propostos, mas desde já adianta aos amigos que é muito difícil substituir o Carlos Alberto, em razão da sua experiência, da profundidade dos seus conhecimentos. Mas vamos aqui fazendo os nossos esforços. A gente agradece o voto de confiança que o Carlos Alberto nos deu, né? Vamos então iniciar elevando nossos pensamentos a Jesus, rogando ao nosso Mestre que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine, inspirando-nos para que tenhamos momentos agradáveis, proporcionando estudos e reflexões para que possamos iluminar nossas almas e caminhar com o vigor renovado no campo da fé e da perseverança. Nós te entregamos, Jesus, a condução segura dos trabalhos que aqui se iniciam. Que assim seja. Bem, hoje coube a nós então falar um pouco sobre o martírio dos cristãos. Nós temos conhecimento, a história tem feito os registros, que os primeiros tempos do cristianismo foram tempos muito difíceis, de muita perseguição, havia uma considerável intolerância às ideias novas que o Cristo trazia e que seus seguidores aderiam com a própria vida, né, com a própria vivência do dia a dia, vivendo cada instante daqueles ensinamentos, conversando entre si, mesmo que de forma velada, escondida, reunindo-se nos cemitérios, nos porões, escondidos. E esse movimento de divulgação, de propagação do cristianismo gerou uma reação por parte daqueles que dirigiam os destinos da sociedade naquela época, e houve realmente um período de muitas perseguições. Então o cristianismo surge, se expande a partir desse contexto, né? E nós temos então alguns registros que nós vamos trazer aqui hoje de pessoas que vivenciaram esses martírios, que testemunharam e pagaram com a própria vida o vigor da sua fé, o entusiasmo dos seus espíritos acerca da doutrina de Jesus. E nós vamos trazer então algumas anotações, alguns registros, são vários os registros acerca desses assuntos, e a doutrina espírita nos traz alguns que nós vamos trazer aqui hoje. Então nós vamos começar. Aqui nós temos a primeira demonstração, realmente foram épocas difíceis, né?
Os cristãos passaram por todo tipo de testemunhos diante das feras, diante de flechas, diante de fogo, enfim. Realmente foi um período muito triste. Nós extraímos aqui do livro Chico, Diálogos e Recordações, o autor é o Carlos Alberto Braga Costa. Lá no capítulo 20, o autor traz a seguinte consideração. Durante o intervalo que se fez em nosso diálogo, recordamo-nos de alguns textos oferecidos para este trabalho. Trata-se da tradução feita pelo amigo de doutrina Haroldo Dutra Dias, de algumas cartas da Igreja de Lyon do século IV, em grego, endereçadas às igrejas da Ásia. Esse diálogo que o Carlos Alberto se refere é porque esse livro, Chico, Diálogos e Recordações, é um trabalho que o Carlos Alberto fez com Arnaldo Rocha, né? Então, Arnaldo Rocha trouxe para o Carlos Alberto toda uma história de convivência com Chico Xavier, de convivência com a mediunidade de Chico Xavier e da convivência com o grupo espírita ao qual Arnaldo Rocha dirigia os trabalhos mediúnicos em Uberaba, em Pedro Leopoldo, também em Belo Horizonte, né? Então, Arnaldo tinha muita experiência, muita vivência, e o Carlos Alberto conseguiu extrair do amigo Arnaldo Rocha várias informações muito preciosas acerca desses tempos do Consolador. É um livro fascinante que nós recomendamos a leitura e que nos traz assim uma riqueza de informações realmente fantástica. Então nós temos aqui algumas cartas da Igreja de Lyon do século IV, em grego, e elas foram traduzidas por Haroldo Dutra Dias e registradas aqui neste livro Chico, Diálogos e Recordações. Tá? E com a intenção de sensibilizarmos o leitor amigo quanto à grande fé que movia esses pontífices cristãos, a ponto de se entregarem desassombradamente às mais ignominiosas formas de tortura física e psicológica. Em nome do Cristo, brindaremos você com breve resumo desses martírios. Isso está lá no capítulo 20 do livro Chico, Diálogos e Recordações, do Carlos Alberto Braga Costa. Então nós temos aqui a Acta dos Mártires. O cristão Sancto foi torturado por longos e penosos dias. Seus torturadores queriam dele nomes, lugares, indicações que os levassem a outros cristãos. Entretanto, tudo o que ouviram de sua boca foi a declaração em latim: sou cristão. Como os açoites e ferros não surtiram os efeitos desejados, foram-lhe aplicadas chapas de cobre em brasa sobre os membros, de tal forma que seu corpo praticamente perdeu a forma humana. Então nós estamos vendo aqui alguns registros, são até chocantes, né? Porque eles são fiéis à forma como os cristãos eram martirizados, né? Então esses registros podem assim nos chocar e realmente demonstram uma grande violência, uma grande intolerância, né? Mas eles também estão revestidos de um sentimento que acabou por fecundar todo o ambiente do nosso planeta. O martírio dos cristãos surtiu um resultado absolutamente fantástico para a divulgação da doutrina cristã.
o sangue dos mártires, a nobreza dos mártires, a tranquilidade com que esses espíritos foram martirizados, suportando esse martírio, acabou por fecundar o psiquismo terrestre com a doutrina do Cristo. Obviamente que, lendo esses registros, nós temos um choque, mas nós precisamos entender que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Então, o objetivo não é trazer as dores, não é trazer ou chamar atenção para o sofrimento, mas para que nós, durante essas leituras, durante esse compartilhar de informações, nós possamos sentir a energia desses mártires fecundando psiquicamente todo o nosso planeta. Foi com o sangue deles, foi com o testemunho deles que a doutrina cristã adquire vigor, adquire força e pode espalhar-se por todo o planeta. Então tenhamos em mente sempre, na análise desses martírios, não só o sofrimento, a dor desses espíritos então encarnados, mas principalmente os efeitos positivos de que esses testemunhos trouxeram para nós. Então vamos prosseguindo. Então aqui nós temos o cristão sancto, né, sendo torturado. E aí prossegue aqui a ata. Mesmo assim, em nada fraquejou. Após alguns dias, os algozes resolveram recomeçar as torturas de seu ponto inicial. Surpreendentemente, as novas aflições pareceram devolver a Sancto sua forma física e a recuperação dos movimentos de seus membros. Para os torturadores, o fraquejar ou a morte dele assustaria profundamente os demais cristãos. No entanto, nada disso sucedeu. Sancto ainda teve que assistir ao estrangulamento dos irmãos de fé, que, diante de sua coragem, também não se deixaram quedar. Então, prosseguindo. Após tudo isso, foi conduzido ao circo e jogado às feras, que dele se aproveitaram o quanto quiseram. Todavia, mais uma vez, não expirou. A turba espectadora, então, exigiu a cadeira de ferro em brasa, onde o cristão foi posto, por fim, sem que exclamasse um gemido sequer, conservando ainda um semblante de fé que tanto impressionava a quantos o vissem. Então, esses registros mais específicos mostram a harmonia íntima que esses mártires demonstravam com a fé, com a confiança, com a segurança de seus sentimentos e pensamentos voltados ao Cristo. Então, várias foram as surpresas para os torturadores, várias foram as surpresas para a massa, para o povo que pedia, que queria aqueles espetáculos hediondos. Então, muitas surpresas iam acontecendo. Os mártires sobreviviam, resistiam, né, mostravam alegria, cantavam, oravam, né, tinham um semblante tranquilo, e isso tudo ia comovendo, ia chamando a atenção do povo, de um modo geral, tanto dos algozes, quanto das autoridades, quanto da massa. Né? Então, essa disposição dos cristãos, e nós temos no livro Ave Cristo
um registro interessante, que para os cristãos, morrer pelo Cristo significava uma grande oportunidade de redenção. Então, no seu íntimo, no plano consciencial, era uma libertação, ou era uma depuração, ou era um testemunho de muito vigor espiritual. Então, havia uma força interna, uma força espiritual que nutria esses mártires, justamente porque eles estavam em consonância com o Cristo, sendo nutridos pelo influxo do amor, da misericórdia de Jesus. Então foram vários os momentos de surpresa, de espanto daqueles que praticavam esses atos hediondos. Nós temos um outro mártir chamado Átalo de Bérgamo. Também está o registro lá no livro Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Braga Costa, está no capítulo 20. Átalo de Bérgamo foi outro cristão que a todos impressionou por sua grande demonstração de fé. O povo pagão exigia sua presença no anfiteatro, devido ao fato dele ser muito conhecido e por ser romano. Após ser exibido ao povo de maneira humilhante, foi levado ao cárcere, torturado, com todo tipo de instrumento de suplício, para finalmente, após alguns dias, ser novamente conduzido ao pátio, onde foi, por último, posto na cadeira de ferro fervente, objeto de martírio que a plebe adorava. Onde, enquanto era queimado, juntamente com outro impressionante cristão, Alexandre, que também não soltou um gemido sequer durante o mesmo ritual de dor a que foi submetido, exclamou a viva voz e em latim: Vede, devorar homens é o que fazeis. Nós, porém, não somos antropófagos e não praticamos crime algum. Interrogado ainda sobre o nome de Deus, replicou: Deus não tem nome como os homens. Então, Átalo de Pérgamo, mais um mártir do cristianismo, sendo executado com requintes de absoluta crueldade, e mesmo assim, mesmo com as dores, mesmo com o sofrimento, mantém-se lúcido e ainda é capaz de orientar aos seus algozes, né? Justamente por estar alinhado, por estar em consonância absoluta com os desígnios do Cristo. E isso proporciona uma força, um vigor espiritual impressionantes. Era justamente esse vigor, era justamente essa força que impressionava a massa, as autoridades, os algozes, né? É esse contexto que nós precisamos extrair do martírio, né? A fé, a força que esses espíritos apresentavam nos momentos mais agudos, mais difíceis dos seus testemunhos. Temos também Policarpo. Policarpo, o martírio do fundador da igreja de Lyon, Policarpo, é outro fato que marcou a trajetória dos cristãos primitivos. Pela sua demonstração de fé e em virtude das manifestações espirituais que o cercaram. Então foi muito interessante essa questão envolvendo Policarpo. Alguns fenômenos espirituais aconteceram nesse martírio. Após um sonho em que vira seu travesseiro em chamas, Policarpo deduziu e anunciou que seria martirizado em breve, em uma fogueira. Então ele teve um sonho. Com efeito, passado alguns dias, é levado pelas autoridades romanas, que muitos se impressionariam com a gentileza, cordialidade
e grandeza de caráter daquele velho senhor. Né? Chamada mediunidade onírica, né? Aquela que é o sonho, a pessoa sonha e durante o sonho, então, ela recebe uma revelação e essa revelação tem uma finalidade de preparar a própria pessoa ou outras pessoas acerca de fatos que estão na iminência de acontecer. Né? Então, é o que está o registro aqui, é um martírio que marcou a trajetória dos cristãos primitivos em razão de algumas manifestações espirituais que o cercaram, começando por essa que Policarpo sonhou que seria martirizado. Né? E ele tinha muita gentileza, cordialidade e grandeza de caráter. E isso impressionou as autoridades romanas. Prosseguindo. Para ser interrogado e concitado a negar Jesus. Porém, na estrada do teatro, o cristão ouviu uma voz do céu a lhe dizer: sê forte, Policarpo, sê homem. Então, mais uma manifestação espiritual. Né? Após ter sido ameaçado de ser lançado às feras, caso não jurasse pela fortuna de César, Policarpo deu uma maravilhosa demonstração de como deve proceder um cristão. Afirmando sua fé, diz que nunca renunciaria ao rei que o havia salvado, Jesus Cristo. Disse ainda ao procônsul que, se o mesmo quisesse, poderia lhe conceder um dia para lhe falar de Cristo, tempo suficiente para convencê-lo da doutrina cristã. Então, Policarpo, ainda, mesmo passando por aquela situação, se dirige ao procônsul e lhe diz: olha, em um dia eu posso lhe explicar tudo acerca da doutrina cristã. Né? Ou seja, absolutamente consciente do seu papel de referência na vida própria e na vida da comunidade. Né? Mesmo passando por aquela situação, ele ainda se prontifica a ajudar e a orientar o procônsul, né? Demonstrando mais uma vez a sua gentileza, a sua grandeza de alma. Né? Prosseguindo ainda acerca de Policarpo. O preposto de César, então, respondeu para Policarpo que ele tentasse convencer as massas. Então, o procônsul recusou a ajuda e ainda disse que ele convencesse as massas. Não a ele, procônsul, mas convencesse as massas. Aí o Policarpo respondeu: a ti eu considero digno de escutar a explicação. Com efeito, aprendemos a tratar as autoridades e os poderes estabelecidos por Deus com o respeito devido, contanto que isso não nos prejudique. Quanto a esses outros, eu não os considero dignos para me defender diante deles. Então, o nobre cristão é condenado a ser queimado vivo. Uma vez colocado na fogueira, recusou-se a ser pregado no poste, alegando que Deus lhe daria forças para suportar o suplício. Então, a gente observa que Policarpo ainda tentou ajudar o procônsul. Aqui nós temos a manifestação do Cássio Butrico. Isso é fé pura. Isso mesmo, Cássio. Fé pura. Muita força espiritual desses mártires do cristianismo. Policarpo ainda tenta ajudar o procônsul, levar a ele a mensagem cristã, mas o procônsul disse que se ele quisesse levar a sua mensagem, que tentasse convencer as massas, não a ele o procônsul. Então, foi ordenado, a sentença veio para que ele fosse queimado vivo,
né? E ele então diz que não precisava amarrá-lo ao poste, porque ele suportaria, em nome de Jesus, ele suportaria, sem fugir, a sentença condenatória, né? Realmente é muita fé, muita confiança, né? Ele suportaria o suplício sem fugir, sendo então amarrado. Com o fogo aceso, novo prodígio pôde ser testemunhado. Então, um novo fenômeno espiritual. As chamas como que formaram uma abóboda em redor de seu corpo, não como se queimassem carne, mas como se assassem pão. Além disso, um cheiro de perfume impregnou todo o local, advindo do corpo do mártir. Impressionados, os algozes resolvem aplicar um golpe de misericórdia através de punhal. E, segundo os registros, da ferida jorrou tanto sangue que o fogo se apagou. Então nós temos aí fenômenos extraordinários, fenômenos espirituais conduzidos pela espiritualidade, com um objetivo de que fossem registrados esses fenômenos espirituais para que a história, para que as gerações futuras compreendessem a importância daquela nova era que surgia a partir da vinda de Jesus e da propagação de seu Evangelho. Quando nós estudamos a doutrina espírita e vamos compreendendo os mecanismos de evolução, nós olhamos sempre para os dois lados. O lado daquilo que acontece por fora de nós e aquilo que acontece por dentro de nós. Então, esses fenômenos espirituais que envolvem o martírio de Policarpo, eles têm um significado espiritual muito relevante em nossas vidas. Então, esse sangue que jorra e que apaga o fogo é significativo. É a fecundação psíquica, a fecundação que vem do mais alto e que nos alcança e que apaga toda essa fúria, toda essa insensatez, toda essa inconsequência que move ainda muitos de nós no campo da marcha evolutiva. Então, o sangue, e nós aprendemos no livro Missionários da Luz, que o sangue é onde está radicado o perispírito, né? Ou seja, o sangue tem uma conotação espiritual fundamental. Então, é o espírito que está acalmando as brasas, o fogo da nossa intimidade. O Evangelho de Jesus nos trazendo paz, nos trazendo harmonia. Então, esses fenômenos espirituais, eles precisam ser interpretados como sinais de Deus em benefício, em favor do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, o que esses mártires proporcionaram à humanidade é algo absolutamente imensurável. Isso não tem preço, né? Isso está gravado na memória coletiva deste planeta. O martírio, o exemplo, a fé e ainda esses fenômenos que cercaram o momento supremo de vários mártires indicam de forma farta, né, com várias demonstrações da força, do poder, da importância de Jesus e do seu Evangelho, da sua doutrina em nossas vidas. Né? Então, muito além dos espetáculos hediondos, existe uma mensagem espiritual por trás disso.
E é essa mensagem espiritual que a doutrina espírita nos conclama a enxergar e a observar, né? Porque é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que orienta e que nos aponta caminhos seguros. Então vamos prosseguindo. Então vimos aqui Policarpo também, né? Agora já no livro Dimensões do Consolador, pelo Espírito João Lúcio, a psicografia de Wagner Gomes da Paixão. Lá no capítulo 8, temos a narrativa do Espírito Salustiano, que diz o seguinte: Potino, que é um espírito, ao lado de Policarpo, olha aí Policarpo surgindo aí, né? De Irineu, que guardam muitas e profundas responsabilidades com a missão do Evangelho na região das Alterosas brasileiras, em favor de todo o mundo e de outros espíritos não menos elevados, como aquele que se tornou Frei Pedro de Alcântara e a valorosa mística Teresa de Jesus, de Ávila, operam com indomável fervor neste abençoado campo de virtudes em sedimentação com o propósito de iluminar a terra para Jesus. Então, Policarpo, esse mesmo Policarpo que nós presenciamos agora, o seu martírio, presenciamos os fenômenos espirituais que envolveram o seu martírio, a sua tentativa de explicar ao procônsul a doutrina do Cristo, os fenômenos do fogo que não o consumiu, ele foi morto pelo punhal, né, e o sangue que jorrou apagou o fogo, e houve um cheiro de perfume que exalava do seu corpo. Então, todos esses fenômenos que envolveram o martírio de Policarpo, nós temos agora esse registro da vida de Policarpo no plano espiritual, e esse espírito possui vínculos, muitas e profundas responsabilidades. Policarpo, né, junto com Potino, Irineu, todos são mártires, que guardam muitas e profundas responsabilidades com a missão do Evangelho na região das Alterosas brasileiras, em favor de todo o mundo. Tá? Então a gente começa a observar que esses espíritos que foram mártires do cristianismo, eles prosseguiam na vida espiritual e muitos deles auxiliam o Cristo na divulgação do Evangelho. Policarpo, especificamente, faz parte dos nossos estudos de hoje. Policarpo tem graves responsabilidades com Minas Gerais, né, na região das Alterosas, é Minas Gerais. Né? Então a gente começa a observar o compromisso de Minas com a divulgação do Evangelho, não só em Minas, mas também no Brasil e no mundo. Tá? Então a gente começa a entender então algumas coisas, algumas revelações vão sendo feitas. Né? Então a presença desse espírito, Policarpo, um dos mártires do cristianismo, cujo martírio se deu envolto por fenômenos espirituais impressionantes, esse espírito detém grandes responsabilidades no campo da divulgação do Evangelho na região das Alterosas, em favor de todo mundo. Tá? Então a gente começa a entender o contexto do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tá? Também nós temos aqui, agora narrado pelo Espírito João Lúcio, no livro Dimensões do Consolador, a psicografia de Wagner Gomes da Paixão, nós temos esse registro lá no capítulo 5.
A colônia em que nos instalamos era uma abertura para o divino, verdadeira nesga do céu para clarificar de virtudes os espaços vibracionais de Lyon. Isso aqui Lyon é na França. Essa colônia constituía-se de heroísmo e caridade na sublime história que por si mesmo resumia. Erigida antes da chegada do mestre ao palco humano, entre as flores vigorosas da cultura gaulesa, mereceu no tempo o concurso de grandes almas, até se tornar aquele núcleo diligente dos mais santificados propósitos redentores à época dos martirológios cristãos. Então a gente começa a perceber que a reencarnação desses mártires do cristianismo, ela é precedida, ainda no plano espiritual, por um período de orientação, de depuração, de aprimoramento. E houve a fundação de uma colônia espiritual, na faixa espiritual das Galhas Lugdunenses, que hoje é Lyon, na França, e dessa colônia espiritual, então, surgem vários mártires, reencarnam vários mártires para oferecerem o sacrifício da própria vida em prol da divulgação do Evangelho. Então a gente começa a observar um movimento organizado pelo Cristo no sentido de dar efetividade ao seu Evangelho, no campo da divulgação e especialmente no campo do testemunho. Então são espíritos que testemunharam, em razão da sua condição, puderam testemunhar essa divulgação do Evangelho através dos martírios. Tá? E todos eles, segundo aqui esses registros, ou alguns deles, são oriundos dessa colônia espiritual que foi construída antes mesmo da chegada de Jesus ao planeta. Tá? Ó, diz aqui, ó, erigida antes mesmo da chegada do Mestre ao palco humano. Tá? Então aqui é o caso, João Lúcio estava fazendo esse livro Dimensões do Consolador, é um registro do último Congresso Internacional de Espiritismo, em que o espírito João Lúcio foi levado para lá, foi na França, né? E ele narra vários episódios, várias situações acerca da Europa, acerca da França, todas elas em torno desse Congresso Internacional de Espiritismo. Tá? Então, muitas revelações são trazidas pelo Espírito João Lúcio nessa obra. É uma obra que a gente também recomenda, uma obra muito boa de ser lida, que nos enriquece muito o campo das informações. Aqui João Lúcio se refere, lá no capítulo 5 do livro Dimensões do Consolador, se refere, ó, Átalo de Pérgamo, Blandina, nós vimos o martírio de Átalo de Pérgamo, né? Blandina, Irineu, Policarpo, olha de novo Policarpo, e tantos outros astros do período pós-apostólico dali partiram. Então, ele está falando dessa colônia espiritual em Lyon, na França, né? Nas esferas espirituais de Lyon. Então, Átalo de Pérgamo, Blandina, Irineu, Policarpo e tantos outros astros do período pós-apostólico dali partiram em espírito para as reencarnações que santificaram suas almas e as tornaram faróis para a noite escura do mundo. E mesmo depois de seus testemunhos pelo Evangelho, para a colônia retornaram, permanecendo por tempo variável, sempre em serviço divino, a fim de executarem os planos do augusto Cordeiro de Deus
em louvor do futuro espiritualizado da Terra. Então, nós estamos vendo a importância dessa colônia espiritual na formação, na preparação desses espíritos que reencarnam com essa missão de testemunharem a fé, o vigor espiritual em torno da mensagem do Evangelho de Jesus. Então a gente começa a ver através dessas revelações todo esse senso de organização, de planejamento, de oportunidade. Então a vinda de Jesus e posteriormente a implantação do cristianismo, mesmo com o sacrifício pessoal de várias pessoas, atende a um projeto, a um planejamento do mundo maior para a efetiva implantação da Boa Nova no nosso planeta. Então isso vai nos dando segurança. Esses cristãos não morreram de graça, não morreram por acaso, não testemunharam por uma eventualidade ou por um acidente. Jesus sabia muito bem, como governador espiritual do nosso planeta, que o seu evangelho, a sua mensagem, encontraria sérias dificuldades para a divulgação, para a reprodução, para a expansão. Então, assim como o próprio Cristo foi martirizado, foi crucificado, vários outros espíritos também abraçaram esse projeto e encontraram harmonia e redenção na execução desse planejamento do mais alto. Isso vai nos dando muita segurança. A gente percebe que o cristianismo, que o Evangelho de Jesus, que o projeto de redenção de todos nós está muito bem conduzido, amparado e conta com inúmeros adeptos que estão constantemente exercendo o seu trabalho em benefício da expansão da Boa Nova. Policarpo guarda até hoje grandes responsabilidades nesse campo em Minas Gerais, como foi revelado aqui pelas obras que nós estamos citando. Então, temos mais essa revelação. Agora, olha que interessante, também no livro Dimensões do Consolador, pelo Espírito João Lúcio, psicografia de Wagner Gomes da Paixão, lá no capítulo 5, agora quem atesta é Bezerra de Menezes. Aqui, aí Bezerra está falando lá dessa colônia espiritual, lá na zona espiritual de Lyon, na França. Aqui, onde o Senhor autorizou germinar uma de suas mais poderosas frentes de trabalho pela legítima compreensão de seu Evangelho. Um cortejo de leais candidatos à iluminação encontrou a libertação em Cristo. Daqui, filho de minha alma, que Bezerra falando com João Lúcio. Daqui, filho de minha alma, o substrato de tanta abnegação. Substrato é o que há de melhor, a essência, O substrato de tanta abnegação pela Boa Nova, numa estrada de martírios sucessivos, de muitos amigos da causa cristã, partiu em direção do novo mundo. Então, vamos em frente vendo o que Bezerra tem a nos revelar. Exatamente nos ambientes montanhosos em que nosso Emmanuel, acompanhado de extenso grupo de aliados do bem, incluindo o coração doce e obediente daquela alma que lhe fora filha em tantas oportunidades, que está falando de Chico Xavier, pôde dar seguimento ao gigantesco projeto de evangelização profunda dos corações, universalizando, pela mediunidade daquela alma cândida, a mensagem do Senhor, em espírito e verdade. Então a gente observa que Emmanuel, segundo nos
atesta o espírito Bezerra de Menezes, Emmanuel vem dessa colônia espiritual. Então é lá que Emmanuel recebe toda a preparação, é lá que Emmanuel tem todo o planejamento, né? E é de lá que parte Emmanuel com uma grande quantidade de aliados para essa missão. Tá? Então seria assim uma colônia espiritual de referência no campo da formação, no campo da orientação, no campo da preparação de trabalhadores, né? Trabalhadores de escola. E cabe ressaltar aqui que o próprio Emmanuel também foi martirizado em nome do cristianismo, né? Tivemos Emmanuel na personalidade do escravo Nestório e, posteriormente, na personalidade de Basílio, o filósofo e afinador de instrumentos, né? Que, por sinal, o nosso amigo Carlos Alberto tem feito já alguns estudos acerca dos martírios dos cristãos, e ele já mencionou o martírio de Nestório e o martírio de Basílio. Então, Emmanuel também passou por essa experiência, né, 2 vezes. E ele, então, se prepara, se organiza, planeja, se depura nessa colônia espiritual em Lyon, na França. E vem para o Brasil com essa missão. Vem para o Brasil com essa missão, acompanhado de Chico Xavier, que tinha sido sua filha em várias reencarnações, e acompanhado também de muitos outros auxiliares, espíritos também iluminados, que o auxiliam nessa missão. Tá? É isso que Bezerra de Menezes está aqui nos revelando no livro Dimensões do Consolador, lá no capítulo 5. E Bezerra de Menezes prossegue. A obra vem tomando corpo e direcionamento efetivo, graças ao Espiritismo, que corrige distorções teológicas e autoriza insofismavelmente, com a lei da reencarnação, por atestado da dinâmica evolutiva, a justa interpretação dos ensinos do Senhor, até então vilipendiados, como ele próprio fora, atados às convenções e interesses do mundo. Tá? Então essa revelação é muito importante, porque Bezerra de Menezes nos diz que a obra vem tomando corpo e direcionamento efetivo, graças ao Espiritismo, que corrige distorções teológicas, tá? E autoriza insofismavelmente, com a lei da reencarnação, por atestado da dinâmica evolutiva, a justa interpretação dos ensinos do Senhor. Uma das missões da doutrina espírita é corrigir. É importante que a gente traga essa informação, abra esse parênteses nos nossos estudos de hoje, porque a doutrina espírita, ela surge como síntese após um longo período em que há um desenvolvimento intelectual, há um desenvolvimento das artes, das ciências de um modo geral. E a doutrina espírita, então, surge também, além do seu caráter consolador, surge com esse caráter de corrigir distorções teológicas, né? Então é muito importante que a gente preste bastante atenção em todas essas correções que a doutrina espírita vem apresentando. Nos orientando, por exemplo, no campo da mediunidade, no campo da prece, no campo da simplicidade, eliminando rituais desnecessários,
eliminando toda uma pompa desnecessária, diluindo o misticismo, né? Propagando a simplicidade, enfim, tudo aquilo que a teologia humana foi criando ao longo desses séculos, desde que surgiu o cristianismo e até desde antes do cristianismo, tudo isso vai ser agora corrigido suavemente, amorosamente, pela doutrina espírita, né? É muito importante a gente entender isso, porque nós precisamos considerar que a doutrina espírita, ela efetivamente precisava trazer esse aspecto correicional. Porque o cristianismo, a doutrina do Cristo, o Evangelho de Jesus, a mensagem crística, ela efetivamente ela surge no mundo pelas mãos de Roma. Foi a partir de um determinado momento da história do Império Romano que Roma adota o cristianismo como sua religião oficial. Então, a partir do século IV, nós temos então que o cristianismo ele é adotado como a religião oficial do Império Romano, que vinha alimentando há muitos séculos uma religião politeísta. E outra característica de Roma é que Roma, os romanos, nunca foram especialistas em teologia ou em religião. Roma era especialista em conquistas sociais, né? Em invasões, em expansão, em domínio, em governo, né? Em império, em direito. Roma era uma feição, era um país, era um povo expansionista. Era um povo desbravador, conquistador, né? Então, essa cultura romana de conquistar, de expandir, de organizar um Estado, de fazer uma gestão de pessoas, de bens, que era a tradição romana, que era a especialidade romana, quando ela adota o cristianismo, por uma consequência natural dos seus costumes e das suas tradições, ela vai formatando, Roma vai formatando o cristianismo às suas tradições imperialistas, expansionistas, e isso vai dando ao cristianismo uma certa deformação. Ou seja, o cristianismo ele é enxertado com os valores da sociedade romana. Então começa-se a expandir, o cristianismo começa a ganhar expansão. Então em cada cidade se constrói uma igreja, né? Você vai expandindo. Como Roma era expansionista, então cada ponto onde havia a influência de Roma, ali então começou a se construir igrejas, enfim. E foi a partir de Roma, da sua forma de governo, da sua forma de gestão, que surge efetivamente uma rivalidade entre os bispos, né? Os bispos romanos começam a se imaginar mais importantes do que os outros bispos das outras regiões, e isso acaba por construir a ideia da necessidade de ter um papa, né? De ter um líder personificado numa única pessoa, a exemplo de um único imperador, para fazer a gestão de todo o império. Então, formata-se a religião também a partir dessa tradição, dessa forma de gestão,
de pessoas e de patrimônio. Então, a figura do Papa surge por influência da cultura e da tradição romana, né? E várias outras questões, então, foram sendo enxertadas no cristianismo a partir dessa formatação, né? E quando houve a Reforma Protestante, quando houve aquela separação, que foi operada através de Lutero, muito se adotou da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Houve algumas mudanças, algumas modificações, mas se trouxe muito da teologia romana, né? Embora o Espírito Emmanuel nos afirme que o movimento protestante foi uma preparação para a chegada da doutrina espírita mais à frente, né? Então, era necessário, efetivamente, que houvesse ou que surgisse a doutrina espírita, o Consolador prometido, além do seu aspecto de consolar, de orientar, mas ele deveria trazer embutido também, no seu arcabouço filosófico, a capacidade de corrigir as distorções teológicas, né? Então, efetivamente, isso é um alerta para todos nós que gostamos da doutrina espírita, que aderimos aos seus postulados, né? No sentido de observar o que a doutrina trouxe para corrigir, né? Isso é importante porque a gente observa hoje muitas casas espíritas adotando práticas místicas, rituais, né? Tradições que são importadas de outras religiões, de outras concepções teológicas, né? E a doutrina espírita veio justamente corrigir essas distorções teológicas que foram ganhando corpo no tempo, né? Então, essa afirmação de Bezerra de Menezes, além de nos trazer uma informação histórica bastante importante, nos chama, na atualidade, para a responsabilidade de observar aquilo que a doutrina espírita traz como fator de correção das distorções. Se nós não estivermos vigilantes com relação a isso, estaremos vivenciando os postulados da doutrina espírita, mesclando ou misturando a nossa vivência nas casas espíritas com outros contextos de distorções teológicas, né? Então a gente traz essa reflexão aos amigos para que a gente possa tentar extrair de uma forma bastante proveitosa essas revelações do nosso querido espírito Bezerra de Menezes, né? Então, está aí uma revelação acerca do espírito Emmanuel, né? Que vem dessa ramificação, dessa colônia espiritual, que é ligada a João Evangelista. Então, Emmanuel vem desse grupo de mártires com essa missão especial e implanta-se em Minas, nas Alterosas, né, em Minas, para a execução desse projeto. Então a gente começa a entender os bastidores do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? A gente começa a entender também as responsabilidades que o Estado de Minas Gerais tem no que tange à divulgação do Evangelho de Jesus em Minas, no Brasil e no mundo, né? A gente começa a entender esse contexto, alguns porquês vão sendo respondidos na medida que essas revelações vão surgindo, né? Nós temos essa informação acerca do Espírito Emmanuel confirmada também no livro Intercâmbio da Luz, do Espírito João Lúcio, psicografia do Wagner Gomes da Paixão, está no capítulo 3.
uma revelação feita pelo espírito Irmã Altina. Diz o seguinte: quando o mais alto delineou a tarefa que seria confiada de modo especial ao espírito Emmanuel, com o apoio de uma pleiade de entidades nobres, para fecundo surto de espiritualidade em favor do Brasil, houve uma ordenação das forças dispostas por todo o estado de Minas Gerais e foi decidido, em conjunto, sob a tutela do Senhor, que novos horizontes surgiria para centralizar a direção geral dos serviços evangélicos e evolutivos na região. Tá? Então, a informação de Bezerra de Menezes, ela é confirmada aqui pelo espírito Irmã Altina, tá? Que se refere a Emmanuel. Então, quando o mais alto delineou a tarefa que seria confiada de modo especial ao espírito Emmanuel, com apoio de uma pleiade de entidades nobres, para fecundo surto de espiritualidade em favor do Brasil. Tá? Então, a gente vai então entendendo agora os bastidores ou as causas do espírito Emmanuel ter trabalhado ativamente com Chico Xavier em prol da divulgação do Evangelho e do Espiritismo em Minas, no Brasil e no mundo. Né? Então a gente começa a entender isso, começa a ter algumas respostas, e isso vai nos clareando o raciocínio e vai criando uma sequência lógica. Né? Nós vamos vendo que esses mártires, eles, na medida em que eles vão ganhando autoridade íntima, autoridade espiritual, autonomia de vida, na medida em que eles vão se redimindo, eles vão ocupando posições de organização, tá? Em benefício daqueles espíritos que ainda estão numa marcha evolutiva de retaguarda. Né? Então, aqueles mártires do cristianismo estão, com certeza, todos eles hoje, empenhados na divulgação do Evangelho de Jesus, e podemos considerar, em especial, no campo do Consolador Prometido, no campo da doutrina espírita. É uma sequência lógica e natural. Né? O próprio Espírito Emmanuel nos orienta no livro O Consolador, que na medida que o espírito vai granjeando a sua evolução espiritual, ele é requisitado pelo Criador para que possa trabalhar na organização, visando a promoção espiritual, a evolução dos outros seres que estão em rotas de retaguarda, necessitando ainda desse influxo para o aprimoramento evolutivo. Né? Então, há uma sequência lógica. Esses espíritos não estão nessas posições de organização por acaso. Eles estão vindo de uma história de martírios, de testemunhos, de depuração, né, que criou para eles essa condição, essa autoridade espiritual, para que possam hoje estar abraçando essas grandes responsabilidades. Né? Aqui nós trouxemos sobre o Espírito Emmanuel, né, um livro que vai ser publicado em breve pela FEB, chama Prefácios e Sabedoria de Emmanuel. Tá? O organizador do livro foi Carlos Alberto Braga Costa. Carlos Alberto separou todos os prefácios de Emmanuel. Então, Emmanuel fez prefácios em várias obras. Obras ditadas pelo espírito André Luiz, obras ditadas por outros espíritos. Né? Então, Carlos Alberto teve esse trabalho de organizar todos esses prefácios. É uma obra fantástica. E esses prefácios é como se fosse uma síntese,
né? Quando a gente vai apresentar um trabalho, normalmente você precisa ler todo o trabalho, saber do que se trata para fazer a apresentação, né? Então, o prefácio, ele é uma apresentação do livro. Então a gente observa nesses prefácios que Emmanuel, ele tem conhecimento de todos os livros que surgem principalmente pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Então Emmanuel tem um conhecimento, ele tinha um controle rigoroso sobre a qualidade das informações que eram lançadas nesses livros, né? Então uma obra também fantástica e que, agora que nós já estamos conhecendo ainda mais as responsabilidades que foram atribuídas ao Espírito Emmanuel, então essa obra passa a ter realmente uma importância ímpar, né? Passa a ter uma obra que a gente deve realmente ler, porque ela traz informações muito boas, tá? No livro Dimensões do Consolador, pelo Espírito João Lúcio, a psicografia do Wagner Gomes da Paixão, no capítulo 5, nós temos aqui, mais uma vez, o seguinte registro. A colônia instalada nas zonas erráticas da França, onde existiram as galhas de tão fecundas lembranças para muitas almas que reverenciam os druidas e sua cultura, era um acervo de luzes e espiritualidade. Os amigos que me apresentavam, fraternais, explicavam-me as afinidades pronunciadas que vinculavam aqueles domínios a novos horizontes, nas zonas vibratórias de Minas Gerais, no Brasil. O assunto já me era de domínio, mas sentir o clima, sondar-lhes a história profunda e partilhar de seus valores edificantes era muito diferente. Um registro feito pelo espírito João Lúcio, né? Então essa colônia espiritual, lá da região das Galhas, hoje Lyon, né, guarda profundas afinidades com a colônia Novos Horizontes, tá, de Minas Gerais, né? Inclusive tem um livro ditado pelo espírito João Lúcio, psicografia do Wagner Gomes da Paixão, chamado Novos Horizontes, em que é revelada essa colônia espiritual e toda a sua estrutura, né? Então essa colônia é vinculada a essa colônia lá de Lyon, tá? Então é mais uma revelação importante que esses estudos nos trazem, tá? Então nós temos dessa forma a visualização da sequência dos martírios, né? Então, aqueles espíritos que vivenciaram os martírios, o martírio dos cristãos, trouxe consequências que se observam no futuro, no campo do alinhamento com o Evangelho de Jesus, no campo da organização dos trabalhos, da difusão da Boa Nova, da propagação do Evangelho do Cristo, da organização, tá, das posições de liderança, o que envolve maior responsabilidade. Ou seja, a gente começa a observar que há todo um planejamento para que o Evangelho de Jesus se torne efetivamente a grande chave libertadora das nossas almas. E para isso Jesus conta com espíritos redimidos em processos avançados de evolução espiritual que o auxiliam nesse contexto, proporcionando a todos nós segurança, harmonia, informações seguras, né, que proporcionam então a nossa liberdade, a nossa libertação espiritual. Então a gente precisa estar muito atento nesse contexto, visualizar aquilo que efetivamente vem de uma fonte boa, né? Precisamos beber das fontes de águas limpas, né?
Hoje em dia a gente observa tantas fontes, tem tantas obras espiritualistas vinda de tantas fontes, e a própria doutrina espírita vai nos apresentando essas fontes confiáveis, né, esses seres que já há muitos séculos vêm trabalhando pela própria redenção, pela própria evolução espiritual e, consequentemente, auxiliando a todos nós no processo evolutivo, né? Essas revelações nos trazem a missão de Policarpo, essas revelações, esses estudos sobre o martírio dos cristãos, nos fazem entender que hoje aqueles mesmos espíritos que estão registrados nessas obras, como Ave Cristo, por exemplo, e tantas outras, eles hoje estão conosco, auxiliando o Consolador, a doutrina espírita, organizando a divulgação do Evangelho, organizando a divulgação da doutrina espírita. Eles estão vivos, estão conosco, nos ajudando, organizando nossas tarefas, nossos trabalhos, estão todos conosco, né? Então nós identificamos hoje Policarpo com graves responsabilidades no campo das alterosas em Minas Gerais, na difusão do Evangelho para o mundo, e vimos também Basílio, o filósofo Basílio, o afinador de instrumentos Basílio, que outrora foi o escravo Nestório e que hoje é conhecido por nós como Emmanuel, né, com também graves responsabilidades no campo da difusão do Evangelho, né? Então, como que são importantes esses estudos sobre o martírio dos cristãos? Para a gente poder se contextualizar, não é verdade? A Cleusa está participando aqui conosco. Ela diz o seguinte: como gostaria que estes livros nos chegassem às livrarias espíritas de cá, pois muito o povo lusitano está a precisar. Cleusa Maria Severino. É verdade, Cleusa. Nós temos, aqui no Brasil, a Cleusa mora em Portugal, né? Na região de Leiria. Nós temos aqui no Brasil alguns sites em que é possível baixar esses livros, né, essas obras do Chico. A gente faz o download, né, então você pode montar pelo meio virtual a sua biblioteca virtual. Você vai lendo esses livros, vai baixando. Esses sites oferecem de graça, né? Não sei se tem todos os livros, acredito que não, mas pelo menos esses do Chico, eu tenho certeza que tem alguns sites aqui no Brasil que oferecem esse download gratuito, né? Realmente nós precisamos estar sempre lendo, estudando, pesquisando, para termos mais segurança, né, na nossa lida espiritualizante, né? Então, ao analisarmos, e eu espero, Cleusa, que você consiga montar a sua biblioteca, nem que seja uma biblioteca virtual, né? Porque efetivamente a gente percebe que você tem aí, minha amiga, uma grande missão em Portugal, né, de ajudar os lusitanos a compreenderem um pouco mais as maravilhas do Consolador, da doutrina espírita, né? Então, esse estudo vai nos proporcionando essa claridade, né? Então, nós vamos nos contextualizando e vamos observando que há um planejamento, há uma ordem, há um sentido de sequência. Esses espíritos como Emmanuel, como Policarpo, como Joana de Ângeles e como vários outros, eles não estão na organização, na coordenação do movimento espírita, da divulgação do Evangelho, eles não estão por acaso, né? São espíritos que foram se redimindo, foram se preparando, são fiéis ao Cristo e muito se tem registrado da história deles nesses registros dos martírios dos cristãos. Não é verdade? Então é importantíssimo que a gente acompanhe essa série,
O nosso amigo Carlos Alberto tem feito uma série longa do estudo desses martírios. É importante estar sempre acompanhando para a gente ir se contextualizando nesta doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos orienta, que nos abriga em seus braços, em seus corações, para que nós possamos realizar a nossa evolução, alcançar a nossa redenção espiritual. Nós vamos chegando assim ao ponto final dos nossos estudos de hoje, né? Agradecemos ao Carlos Alberto o voto de confiança, o convite para substituí-lo. O Carlos Alberto teve hoje um compromisso doutrinário, nos pediu que o substituísse. Agradecemos, Beto, o voto de confiança. Agradecemos aos amigos que estão aqui conosco na sala, né? A Silvia, a Regina, a Marilac, a Cleusa, Carlos Lima, o Kiko, Maria de Fátima, Tereza Cristina, Daniel BH, Helena Padilha, Anita Guiar, Maria Peixoto, né? Então nós temos aqui esses amigos que nos prestigiam, que compartilham conosco o estudo. A gente agradece a presença de todos vocês. Temos aqui, antes de encerrar, vamos registrar aqui uma participação da Anita Guiar. A maioria sim, já baixei vários. Aqui na minha cidade não tem livraria espírita. Na verdade, tem uma única livraria, numa cidade com quase 300 mil habitantes. Cleusa. Anita Guiar, também aqui participando conosco, né? Temos aqui uma outra participação, também da Helena Padilha. Cleusa, se precisares de alguma obra, posso enviar a ti. Olha aí, Cleusa, que bacana, né? A Helena Padilha se prontificando a enviar as obras lá para Portugal, né? Muito interessante, é isso aí. É a solidariedade, né? Vencendo barreiras, e assim a gente vai vencendo todas as dificuldades, né? Distância, região, condições climáticas. A gente vai vencendo tudo, vai superando essas dificuldades, para que cada um possa cumprir a sua missão, né? Com muito carinho, com muito amor, essa missão que Jesus carinhosamente nos oferece, né? Então estejamos seguros, porque aqueles que estão hoje à frente do movimento espírita no Brasil e no mundo são espíritos muito preparados, que estão há séculos vivenciando com Jesus o amor, a fraternidade, o conhecimento, e estão todos eles muito qualificados, muito preparados, e nós estamos efetivamente em boas mãos, né? Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos partilhando os conhecimentos dessa doutrina nessa tarde, no dia 8 de dezembro de 2015. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de termos contato com as luzes do Consolador, e convidamos os amigos. Nós também realizamos um estudo aos sábados, estudos sobre evolução. Atualmente estamos fazendo o tema Exilados de Capela. Já fizemos 6 encontros, no próximo sábado agora é o 7º encontro. Aos sábados, às 16 horas, hora de Brasília. Tá? Nós estamos aqui reunidos também na Rede Amigo Espírita, todos os sábados, 16 horas, atualmente estudando o tema Exilados de Capela. Agradecemos então a todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos uma boa semana e que Deus ilumine nossas vidas hoje e sempre. Muito obrigado.